Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o Theo de Datas, e com este vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo da Suma Teológica, nesta playlist chamada de Suma Teológica Pura e Simples. Já vou compartilhar a tela aqui, eis o nosso amigo São Tomás. A questão que nós vamos estudar hoje é a questão 6 da primeira parte, que trata acerca da bondade de Deus. A questão 5 é do bem em geral, então Tomás de Aquino faz um movimento como que indutivo aqui, né? Ele vai da bondade em geral, do bem em geral, para compreender a bondade de Deus. Ele analisa a bondade nas coisas criadas, nas criaturas, para compreender a bondade de Deus. E a compreensão de Tomás de Aquino a respeito do ser de Deus, da teontologia, né, a ontologia de Deus, o estudo do ser de Deus de Tomás de Aquino, ele parte de 3 pilares básicos que vão estar presentes a todo momento aqui na discussão. O primeiro pilar é a simplicidade de Deus, a doutrina de que Deus, a compreensão de que Deus não se divide em partes, de que Deus é indivisível, de que Deus, na sua essência, ou melhor, de que em Deus a essência se confunde com a existência. Essência e existência para Deus são uma coisa só. A partir daí, né, se você partir da ideia de existência, Deus é considerado a causa primeira de todas as coisas. Deus é a causa primeira não causada. E aí você tem a segunda via de Tomás de Aquino. Ao mesmo tempo em que Deus é a causa primeira de todas as coisas, partindo da ideia de existência, você também tem Deus como o fim último de todas as coisas. E aí, quando você considera a essência das coisas, as coisas serão boas a partir do seu relacionamento, né, ou da sua inclinação, da sua tendência para Deus. E à medida em que algo vai se atualizando, vai se tornando mais parecido por aproximação, né, por semelhança e não por relacionamento com o ser de Deus. Então, essas questões são fundamentais e Tomás de Aquino trabalhou exatamente o bem em geral, a bondade nas coisas, a partir desses princípios. Agora ele vai aplicar esses mesmos princípios na discussão da bondade de Deus. Tá? Então, esses 3 eixos são importantes para a nossa compreensão da discussão que está sendo travada aqui. A simplicidade divina, a segunda via, Deus como a causa primeira não causada, e a quinta via, Deus como o fim último de todas as coisas. Depois eu vou fazer algumas considerações depois dos slides aqui, que são considerações que estão em forma de texto no post do Instagram que resume essa 6ª questão da primeira parte. O link para o meu perfil no Instagram, onde você encontra essa abordagem mais resumida, você vai encontrar na descrição do vídeo. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o PDF desses slides aqui também. E também vou deixar link para outros vídeos. Vou deixar o link para a playlist da Suma Teológica e vou deixar o link pelo menos para o vídeo das 5 vias, né, que eu já mencionei aqui, então é importante para você conseguir compreender o todo. Né? Então vamos avançar aqui no estudo da bondade de Deus, segundo Tomás de Aquino, primeira parte, questão 6 da Suma Teológica, artigo 1. Se ser bom convém a Deus. E aí eu fui direto aqui para a solução. Ser bom convém a Deus, a solução de Tomás de Aquino, né? Ser bom convém a Deus de modo excelente, pois uma coisa é boa na medida em que é desejável. Por outro lado, todo ser deseja a perfeição própria. Então, a premissa de Tomás de Aquino é que algo é bom na medida em que é desejável, e todas as coisas desejam a perfeição própria, e ao desejarem a perfeição própria, desejam ao próprio Deus, porque a perfeição própria de todas as coisas, a atualização daquela potência que foi colocada por Deus, Deus como causa primeira e também como fim último de todas as coisas, é um desejo do próprio Deus. Aí aqui em itálico sempre são considerações da minha parte, né? Ou algum tipo de resumo que eu faço. Deus é em si desejável mesmo por aqueles que não o conhecem,
Pois todos aqueles que desejam ou tendem para o bem, desejam ou tendem para a sua participação no bem. O bem existe em Deus como na sua causa. E aqui pode ser tanto causa primeira, porque Deus, ao conceder a existência, concede um tipo de bem, porque o existir em si mesmo é um bem. Tomás de Aquino discute isso na questão anterior, como causa final, à medida em que algo se aperfeiçoa, à medida em que algo atualiza suas potências, aquele algo se aproxima de Deus, porque se aproxima do fim último para o qual foi desenhado e criado, foi trazido à existência por Deus. Então veja o que ele afirma na questão 4, no artigo 3 da questão 4, veja o que São Tomás afirma. Todos os seres, desejando as próprias perfeições, desejam a Deus mesmo, por serem elas semelhanças com o ser divino. Então a perfeição de um ser é uma semelhança com o ser divino, embora não seja uma semelhança absoluta, né? Não seja uma semelhança por relacionamento, seja uma semelhança por participação. Tá? Então isso é importante a gente entender. E eu já estou fazendo esse jogo de semelhança por relacionamento, semelhança por participação. Eu inclusive me inspirei muito para isso nos 4 Amores do C.S. Lewis. Eu acho que ele faz essa abordagem na introdução dos 4 Amores, e mais adiante vai ficar claro por que eu estou fazendo essa distinção. Semelhança por relacionamento, semelhança por participação. Aqui observações extraídas também, né, insights extraídos do texto, mas apresentados nas minhas palavras. As criaturas racionais podem conhecer a Deus em si mesmo. Você pode especular a respeito da existência de Deus e pode conhecer a Deus por via de teologia natural, mas você pode conhecer a Deus de forma mais precisa por revelação. Você só é capaz de conhecer a Deus por revelação porque você é um ser racional, porque você é um ser racional, criado à imagem e semelhança de Deus, que a razão é que Deus pode se revelar a você em Cristo. Né? Então não é apenas por especulação racional que você pode compreender Deus em si mesmo, Deus como causa primeira não causada, Deus como o primeiro motor imóvel lá de Tomás de Aquino, né? Deus como o designer do universo. Não é só por meio de especulação racional, mas também por causa da revelação. Você pode conhecer a Deus proposicionalmente, ele se revelou, e por causa do Evangelho, né? Ou melhor, por meio da assimilação do Evangelho, da aceitação do Evangelho, você participa da natureza divina e pode conhecer a Deus relacionalmente em Cristo. Mas tudo isso só é possível porque você é um ser racional, criado à imagem e semelhança de Deus. Né? As demais criaturas, por sua vez, podem participar em Deus sem conhecimento. Quer dizer, ou tender para o fim para o qual foram projetadas por Deus. Teleologia. Né? Então, as demais criaturas também participam em Deus, só que sem conhecimento. Você participa de Deus não apenas quando atualiza as potencialidades para a qual foi criado, né? Não apenas à medida que se torna um homem bom, não apenas à medida que se torna um homem virtuoso, não apenas à medida que desenvolve, que floresce enquanto ser humano. Você participa em Deus por analogia, né? Mas também você pode participar a Deus, você pode conhecer a Deus racionalmente, e acrescento aqui, Tomás de Aquino não faz essa digressão, né, mas é uma digressão evidente do conceito de revelação, evidente do Evangelho, e provavelmente ele deve fazer isso mais adiante, né, porque ele vai tratar aqui ele está tratando do Deus Uno. A primeira parte é o tratado de Deus Uno, né, esse começo. Depois ele vai chegar ao tratado de Deus Trino. Ele vai tratar da Trindade, vai discorrer acerca da Trindade, vai discorrer acerca de Deus. Eu aqui estou antecipando um pouco as coisas, porque nós não podemos analisar nada, né? Nós não podemos conhecer nada a respeito da natureza de Deus, deixando de lado também a graça. Isso é importante quando nós recorremos a esse estudo, né? Para não ficarmos apenas numa compreensão racional, estritamente racional, né? Mas enfatizarmos o aspecto relacional, a revelação trinitária de Deus. Recentemente eu li A Trindade, as Escrituras e a Função do Teólogo, do Kevin Van Hooser, e a ênfase é exatamente essa. Né?
Artigo 2. Se Deus é o sumo bem. Qualquer um que conhece o pensamento de Tomás de Aquino sabe que Deus é o sumo bem. Mas quais seriam as objeções a essa pergunta? Deus é simples e sumo pressuporia a adição. Então você tem bem, sumo bem precisaria acrescentar algo a Deus. Como Deus é simples, ele não comporta adição. Então não seria possível falar em sumo bem nesse sentido. Deus é incomparável, por outro lado, e sumo pressuporia comparação. Então, como você não pode comparar Deus com nada, dizer que ele é o sumo bem, ao dizer que ele é o sumo bem, você estaria comparando Deus com outras coisas, com outras bondades, né? E isso não faria sentido. Claro que essas objeções são falaciosas, como todas as objeções que Tomás de Aquino apresenta para discutir as suas questões, né, os seus artigos dentro das questões. Qual é a resposta de São Tomás? Deus é o sumo bem, absolutamente, e não só num determinado gênero ou ordem de coisas. Assim, o bem é atribuído a Deus, enquanto todas as perfeições desejadas dele efluem como de causa, ou seja, como de agente, que não tem de comum com os seus efeitos nem a espécie nem o gênero. Por onde, existindo o bem em Deus, como na causa primeira, não unívoca de todos os seres, nele necessariamente existe de modo excelentíssimo, e por isso é chamado sumo bem. Então Deus absolutamente é bom. E quando nós afirmamos que Deus é bom, nós estamos afirmando que Deus, na sua própria existência, é bom. Existência se confunde com essência, simplicidade divina. Quando nós falamos que qualquer outra coisa é boa, ela é boa porque recebe a existência de Deus. Então todo ser é bom nesse sentido, ele discute isso na questão 5. E as coisas se tornam boas, se aperfeiçoam na medida em que se aproximam de Deus. Então não se trata de adição, né? Você não está acrescentando nada a Deus quando afirma que ele é bom, mas você está relacionando todas as coisas a ele. O bem existe realmente nas criaturas e racionalmente em Deus. Então, em razão da simplicidade divina, né, o bem em Deus é um conceito racional, que vai se tornar real, palpável, compreensível para nós nas criaturas, né? E aqui é importante a gente entender, Deus não pertence a nenhum gênero, estando fora de todos os gêneros, sendo o princípio de todos. Todos os gêneros encontram seu princípio em Deus. Deus, por isso, não pertence a nenhum gênero. De novo, a doutrina da simplicidade divina. Assim, Deus é comparado a tudo mais por excelência, o que significa que ele é o sumo bem. Então, à medida em que as coisas, quando compreendidas na sua própria natureza, na sua própria essência, vão se aperfeiçoando, elas são comparadas a Deus exatamente nessa relação de excelência que é estabelecida. E é por isso que Deus é o sumo bem, o bem supremo, o bem maior, ao qual todas as coisas se dirigem, do qual todas as coisas se originam e para o qual todas as coisas se dirigem na medida em que cumprem com a sua finalidade, né? Algo que não é bom participa de Deus na criação, mas não participa de Deus na teleologia, na finalidade. Um homem caído, ele até pode atualizar as suas potências, algumas das suas potências, né, do ponto de vista da sua estrutura, das virtudes humanas, mas ele não participa de Deus por relacionamento, porque essa participação em Deus por relacionamento, que é a verdadeira atualização das potências humanas na perspectiva bíblica do Evangelho, ela só é possível por meio de Cristo e da graça divina manifestada em Cristo. Artigo 3. Se é próprio de Deus ser bom em essência, e se você já entendeu a simplicidade divina, você sabe qual é a resposta para essa questão. Diz Boécio que todos os seres, menos Deus, são bons por participação e, portanto, não por essência. Só Deus é bom pela sua essência. Eu acho que as explicações que já foram dadas até aqui permitem você entender essas afirmações, né? Em Deus, essência se confunde com existência, Deus existe e Deus é bom. Todas as demais coisas não são boas enquanto tais, enquanto seres que existem, não são boas na sua essência. A sua essência recebe a bondade de Deus, ou melhor, a sua existência recebe a bondade de Deus, e a sua essência vai se tornando boa. Ou melhor, à medida em que algo atualiza, né, as suas potências, ele vai se aproximando de Deus, se tornando
de acordo com a sua própria essência, com a sua própria finalidade, e assim participando de Deus. Falei uma bobagem aqui, uma essência não é atualizada, uma essência não é aperfeiçoada, né? A essência é a descrição, é a compreensão ideal de algo na sua forma, né? Naquilo que dá as características distintivas do gênero, e aí à medida que algo vai se aperfeiçoando, vai se tornando vai atualizando as suas potencialidades, vai se tornando bom. Mas a bondade não está na essência. A bondade na essência das coisas está por participação. E a bondade está por comparação. E a bondade, na medida em que é atualizada, ela é atualizada por participação. Né? Perfeição nos seres criados existe por 3 modos, então. A existência, existir é bom, então, na medida em que um ser existe, ele já é considerado nesse sentido perfeito, né? Porque existir é mais perfeito do que não existir. Nos seus acidentes, um ser pode ser considerado perfeito, né? Existe uma gradação e uma escala de perfeição e de excelência nos acidentes. Então, por exemplo, o ser humano é um animal racional, mas um ser humano ele tem um acidente, o ser humano ele se locomove, ele pode ser, então, nessa perspectiva acidental, ele pode ser rápido, e você pode ter a perfeição da velocidade no Usain Bolt, por exemplo, né? O ser humano pode ser cada vez mais rápido, o ser humano, tudo aquilo que ele é acidental, ele pode ser melhor em comparação, no grau. Mas o ser humano pode ser perfeito também, e essa é a grande perfeição do ser humano na teleologia, na medida em que ele se torna aperfeiçoado, não nos seus acidentes, mas na própria finalidade para a qual ele existe. E aqui, a finalidade última do ser humano é participar de Deus, desenvolvendo as suas virtudes, desenvolvendo as suas potencialidades, florescendo como ser humano. Você pode ser o ser humano mais rápido do mundo, e nesse sentido você é perfeito. Mas aquilo no que você desenvolve a sua velocidade, né, é apenas um componente do seu florescimento humano, né, um bem humano básico na terminologia do John Finnis, que é o bem do jogo. Então você não será um ser humano perfeito simplesmente por ser rápido. Aliás, você pode inclusive ser um ser humano perfeito, aperfeiçoado, em constante aperfeiçoamento, melhor dizendo, sem ser rápido. Mesmo que você seja o ser humano mais rápido do mundo, você pode não estar em nenhum sentido, em nenhum outro sentido ajustado à sua teleologia. Né? E nada contra o Usain Bolt aqui, não estou fazendo nenhum juízo moral sobre ele, pelo contrário, não o conheço para dizer qualquer coisa e não acompanho aí a sua vida privada. Tá bem? Na simplicidade de Deus, ele resume sua perfeição, porque existência é igual à essência. Os acidentes em outros seres, como ser sábio, ser poderoso ou ser rápido, constituem a própria essência de Deus. Deus não é rápido, né? Talvez Deus é rápido no sentido de que ele está em todo o tempo, ele não tem limitações, né? Mas talvez esse não tenha sido uma comparação das melhores possíveis. Tomás de Aquino usou comparações melhores. A sabedoria, né? O poder. Mas enfim, aquilo que nós consideramos como acidentes em outros seres constituem essência em Deus, porque Deus é simples. E Deus, vamos lembrar sempre, é o fim último de todas as coisas. Artigo 4. Se todas as coisas são boas pela bondade divina. Todas as coisas são boas por participação na bondade do ser divino, mas todas as coisas também são boas enquanto existentes pela bondade do seu próprio ser. Aqui é a discussão da questão 5 que é retomada. Tá? Já falei bastante sobre isso também, acho que já ficou claro. Assim, pois, cada ser é bom pela divina bondade, princípio primeiro exemplar, efetivo e final de toda bondade. Contudo, cada realidade é considerada boa também por uma semelhança da divina bondade, que lhe é inerente, que é a sua forma própria e o fundamento essencial das suas denominações. De modo que há uma só bondade, em virtude da qual todas as coisas são boas, e por outro lado há muitas bondades. Há a bondade divina, que é a absoluta, é ela que confere bondade a todas as demais coisas, seja por existência, seja por participação teleológica final, né? Mas há muitas bondades, porque a simples existência é algo bom e a atualização
das potências ou da potência faz de algo, né, faz com que algo se torne bom. Então aqui Tomás de Aquino está trabalhando com a ambiguidade semântica também da própria expressão, né, do próprio adjetivo bondade, do próprio substantivo bom, enquanto relacionado, do próprio adjetivo, né, bondade, enquanto bondade é substantivo, desculpa, do próprio substantivo bondade, do próprio adjetivo bom, enquanto relacionado a Deus e enquanto relacionado às criaturas, às coisas criadas. Existe um uso que é ambivalente aí. Nós entendemos a ambivalência desse uso. Quando você fala que algo é bom, você fala que ele é bom por participação em Deus, mas você não fala que ele é bom no mesmo sentido que você diz que Deus é bom, né? Porque a bondade de Deus é uma só. Talvez aqui a gente tenha inclusive um pouco de... A bondade de Deus é única e absoluta. Talvez aqui a gente tenha uma base filosófica, embora não tenha sido exatamente isso que ele tenha querido dizer, né? Talvez aqui a gente tenha inclusive uma base filosófica para compreender, e até linguística, né? Para compreender o que Jesus disse ao jovem rico, né? Quando ele respondeu a sua pergunta, né? Começou a sua pergunta com uma outra pergunta. Por que você me pergunta a respeito do que é bom, ou por que você me chama de bom? Bom só existe um que é Deus. Né? Jesus não estava dizendo que ele mesmo não era bom e nem que ele mesmo não era Deus, mas ele estava testando o jovem rico e talvez, do ponto de vista semântico, né, do ponto de vista linguístico, filosófico, isso pudesse estar por trás daquela afirmação de Cristo. Certo? Com isso a gente encerra aqui os slides, lembrando que eles estarão na descrição do vídeo, o link para eles está na descrição do vídeo, né? E aqui eu queria só retomar algumas considerações, tá? Então, só relembrando que a teontologia, o estudo do ser de Deus de Tomás de Aquino, é construída sobre aqueles 3 pilares básicos, que são muito recorrentes nas primeiras questões da Suma, e apareceram de novo aqui, né? Um desses pilares básicos é a simplicidade divina, e os outros 2 são a compreensão de que Deus é a causa primeira, a segunda via de Tomás de Aquino, o argumento cosmológico Calã, né, a causa primeira não causada, e também que Deus é o fim último de todas as coisas, a quinta via, a base para o argumento do design, a base para o argumento teleológico, enfim. Tudo provém de Deus, e as coisas recebem dele não somente a existência, mas também a bondade inicial, já que existir é uma forma de bem, e todas as coisas tendem para Deus na medida em que atualizam suas potências. Então, nesse sentido, né, nesse último sentido, quanto mais de acordo com a finalidade para a qual foi criado, mais próximo de Deus um ser estará. Essa proximidade, só note bem isso que eu enfatizei em alguns momentos ao longo aqui da nossa conversa. Essa última finalidade é uma finalidade, ou melhor, essa última proximidade, que é a proximidade decorrente da finalidade, né, é uma proximidade por semelhança e não por relacionamento. Embora Aquino não trate disso nessa questão, é evidente que a proximidade por relacionamento pressupõe a revelação de Deus e a redenção do ser humano pela cruz de Cristo, quando o ser humano então é colocado nesse relacionamento. Mas ainda assim, ainda que não seja uma proximidade por relacionamento, é uma proximidade por semelhança. Então, ainda que Deus seja absolutamente bom e seja bom apenas por existir, simplicidade de Deus, somente podemos compreender a bondade divina e mesmo a bondade das criaturas, não de forma absoluta, mas sempre de forma relativa. Nós podemos compreender racionalmente o conceito de que Deus é absoluto. A bondade absoluta está em Deus. Isso tem a ver com o argumento ontológico e especialmente a forma como Alvin Plantinga trabalha o argumento ontológico, Deus como um ser de máxima grandeza, né, de excelência máxima. Vou deixar na descrição também o vídeo sobre o argumento ontológico do Plantinga, tá? Mas, por mais que você possa compreender racionalmente esse conceito, você só vai conseguir concretizá-lo, né, se aproximar dele na compreensão da bondade relativa das criaturas. Né? Nesse ponto, olha que interessante, a teologia natural de certa maneira é confirmada pelo Evangelho. Isso aqui é um acréscimo meu, tá? A reflexão do Tomás de Aquino, e é uma analogia bem grotesca que eu estou fazendo, tá bem grosseira. Cristo é a revelação concreta e palpável de Deus, Deus em carne, e ele nos fornece o padrão absoluto para, por comparação, compreendermos o que é bom.
Cristo não nos demonstra toda a bondade divina, porque seria impossível, não cabe num homem, mas tudo aquilo que cabe num homem da bondade divina está em Cristo. Então nós podemos, por comparação, podemos compreender o que é bom, aquilo da bondade de Deus e aquilo que é bom naquilo que está em Cristo. Claro que em Cristo, no sentido da humanidade perfeita, essa bondade é absoluta. Mas para alcançarmos a bondade de Deus, ainda estamos fazendo isso por analogia, ainda estamos fazendo isso por comparação. E nós mesmos, né, ligando a ideia de comparação com a ideia de relacionamento, e nós mesmos somente nos tornamos verdadeiramente bons na medida em que participamos de Cristo, atualizando nele a nossa humanidade. A humanidade que é divina, não apenas porque tem a sua origem e finalidade em Deus, mas porque dele, Deus, participa por relacionamento, muito mais do que uma simples aproximação por semelhança nesse sentido. Uma árvore que cresce, é frondosa e dá fruto, se aproxima de Deus por semelhança, porque participa da bondade de Deus na medida em que atualiza a potência para a qual foi criada. O ser humano pode se aproximar de Deus dessa maneira, por semelhança, mas ele pode se aproximar de Deus por relacionamento, desenvolvendo nesse relacionamento, nessa vivência do Evangelho, né, nessa dependência do Espírito Santo de Deus, todas as potencialidades para as quais ele realmente foi criado. Então essa é uma reflexão que eu tenho que acrescentar aqui, né, para não ficar apenas na teologia natural, para não ficar apenas na especulação racional a respeito de Deus, que é muito importante e que nos indica muitas coisas e que é, claro, complementada pelo Evangelho. A própria compreensão da teologia racional, da revelação geral, ela pressupõe como fim último essa complementação, né? E ela ganha muito mais sentido, inclusive, nessa complementação, na revelação a respeito do Evangelho. E a Suma Teológica é pura e simples, não apenas porque busca trazer para a realidade, não apenas porque trazer para a atualidade, não é o nome da playlist, não apenas trazer para a atualidade, não apenas apresentar de uma forma que seja acessível, eu espero que eu esteja conseguindo fazer isso, mas também porque procura modelar a discussão à luz do Evangelho. Por misericórdia de Deus, eu estou crescendo um pouquinho na compreensão do pensamento do Tomás de Aquino. Talvez esse vídeo já tenha sido um vídeo com um pouco mais de qualidade em termos de exposição do que os primeiros, não sei, você que vai dizer. Mas lembrando que eu não sou um especialista na Suma Teológica. Não sou um especialista no pensamento do Tomás de Aquino. Muito pelo contrário. Eu estou aprendendo e à medida que estou aprendendo, estou compartilhando com você. E ao compartilhar com você, eu aprendo mais, né? Então também interaja comigo aqui, seja no vídeo do YouTube, deixando um comentário, seja lá no Instagram, no post escrito, né? Deixe o seu like no vídeo, caso você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, né? Para ajudar aí nesse projeto, nessa empreitada. Volta e meia eu recebo um retorno positivo aqui desses vídeos da Suma Teológica, e isso é bastante alentador, isso dá uma certa força também para a gente continuar, para que eu consiga continuar aí nessa empreitada. Então, o seu retorno, mesmo que seja uma crítica negativa, um retorno ou uma crítica construtiva, o que é melhor ainda, o seu retorno sempre é muito bem-vindo, tá bom? Se for xingamento ou coisa do tipo, eu deleto, não tem problema nenhum, mas o retorno sempre é muito válido, tá? Então incentivo você a deixar um comentário aqui no vídeo também, além de deixar o like, se inscrever, aquela coisa toda, tá certo? Na sequência, nessa playlist aqui, vamos tratar da questão 7. Um grande abraço, questão 7 da primeira parte. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.